Graça e paz, amados irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também aos demais irmãos e irmãs que nos assistem e amigos também das redes sociais. Sou o pastor Fernando Fernandes da Primeira Igreja Batista em Penápolis, no interior de São Paulo, e devido à quarentena e às restrições de mobilidade, estamos chegando até os irmãos, irmãs e amigos através deste vídeo. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira nós nos reunimos normalmente quando as atividades congregacionais estão acontecendo para um tempo de oração e estudo bíblico. E para este tempo hoje, eu quero tomar o texto bíblico na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, os versos 16 e 17. Escrevendo àquela igreja, o apóstolo Paulo diz assim, pela palavra de Deus, orientado, inspirado pelo Espírito Santo: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Lendo esse texto e meditando sobre ele, estudando um pouco também o texto, me veio ao coração este sentimento de que nós estamos realmente vivendo tempos difíceis, tempos desafiadores, digamos assim. Além do problema da pandemia, a Covid-19, o coronavírus, a velocidade de propagação do vírus, temos o imbróglio jurídico, temos também essa instabilidade política no país. E isso, de certa forma, afeta diretamente a nossa vida. E nós, tendo que ficar em casa por causa do isolamento social, de certa forma, algumas pessoas já têm reportagens aí nas mídias e na televisão falando sobre isso, estão entrando num estado de ansiedade. Alguns já estão até procurando ajuda de psicólogos, psicanalistas, porque já estão sentindo a depressão chegar. Mas a igreja também padece com isso tudo, até porque nós, que somos seres humanos, somos passíveis de angústia, de ansiedade, até mesmo de depressão, seja por questões emocionais ou até por questões de estresse, essa dificuldade de não saber, a incerteza em relação ao que virá a ser. E estamos privados das nossas reuniões congregacionais, que servem para nós, de certa forma, como um tempo de alívio, um tempo onde a gente pode cantar, pode desabafar, conversar com os irmãos, chorar junto, orar junto e ouvir uma palavra de Deus que venha para abençoar a nossa vida e o nosso coração. E é nesse sentido que eu entendo que esse texto tem uma aplicação bem direta, bem objetiva para esse contexto. Algumas questões colocadas pelo apóstolo Paulo, a igreja em Tessalônica e as demais igrejas que tiveram acesso a essa carta, quando ele vem escrevendo nesse capítulo 2 sobre a perseverança dos santos. O capítulo inicia com as colocações que ele faz em relação ao homem do pecado, ou como alguns classificam, o anticristo, né? E ele vai falar sobre a exortação, a perseverança dos santos. Ele encerra este capítulo 2, principalmente as exortações sobre a perseverança, com esta afirmação. E o que ele diz para mim, para você, para nós, para esse tempo de incerteza, esse tempo difícil, esse tempo gerador de ansiedade, gerador de angústia e de dificuldades também, por que não dizer, espirituais que estamos enfrentando. Não nos distanciamos de Deus,
não estamos distanciados, privados da igreja, porque a igreja é comunidade espiritual de pessoas salvas, mas estamos privados da comunhão com os irmãos e daquele tempo específico que dedicamos para a adoração, para o louvor e também para recebermos de Deus a palavra de exortação, a palavra de bênção, a palavra de motivação espiritual, a perseverança da fé. Algumas questões eu alisto aqui de maneira bem objetiva, que abençoaram a minha vida e por isso compartilho com você que nos assiste agora. Primeiro, eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Jesus Cristo e por isso podemos tomar para nós essa afirmação. Ele está dizendo, Deus nos ama. Verso 16. Deus nos ama. O próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou. Deus já tem nos amado. E Ele mostra esse amor para nós através de Jesus Cristo. E é este mesmo Deus que Paulo vai dizer, nos dá eterna consolação. Ele traz consolo, conforto ao nosso coração, ainda no verso 16. E o texto também vai dizer, a terceira coisa que eu tomo para nós, Paulo diz, e ele nos dá boa esperança pela graça. Vejam, ele está falando sobre a perseverança dos santos. E aí ele vai dizer, o Deus que nos amou em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz, é o Deus que consola, e a palavra consolação aqui vem do termo que Jesus usa em João, capítulo 15, 16, 17, quando ele faz aquela argumentação sobre a obra do Espírito Santo, a partir do verso 14, do capítulo 14, do Evangelho de João, e ele usa a palavra parácleto, consolador, o outro consolador. O Deus que nos ama em Cristo Jesus é o Deus que nos consola pelo Espírito Santo, é o mesmo Deus que enche o nosso coração de condições, de capacidade para a gente ter esperança. Ele nos infunde, nos enche de esperança. Então, queridos, penso que à luz da orientação da palavra de Deus, apesar de reconhecer que estamos vivendo tempos difíceis, não podemos deixar que isso venha abalar a nossa fé e a nossa esperança de vitória em Cristo Jesus sobre toda essa situação. Um caos se prevê para o futuro, na economia, nas relações de comércio, no contexto da família. As notícias já estão mostrando aí os lutos, os óbitos, as perdas. Terrível tudo isso, além do crescimento da violência doméstica e, infelizmente, a pedofilia. Mas nada disso é maior do que esse Deus que nos ama em Cristo Jesus e que pelo seu Espírito Santo nos consola, acalanta o nosso coração e nos enche de esperança, não a esperança do mundo de vencer problemas, de superar crises, mas a esperança cristã que se mantém viva pela fé em Jesus, apesar da crise, apesar das circunstâncias negativas. E é esse mesmo Deus, agora o verso 17, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 17. É o Deus que há de nos encher de ânimo, nos dar ânimo, restaurar o nosso vigor, nos fazer recobrar a energia, a disposição para prosseguir. Não prosseguir porque nós somos habilidosos, mas prosseguir de fé em fé. Como diz a palavra de Deus, caminhando com os nossos olhos voltados, fixados em Jesus Cristo,
autor e consumador da nossa fé, que venceu todos os desafios, todos os impropérios, todas as crises, todos os dilemas da existência humana, todas as tentações, e triunfou na cruz do Calvário. E é esse mesmo Deus que nos faz recobrar o ânimo, é o que nos fortalece pelo seu Espírito. O Espírito Consolador é o Espírito que nos fortalece e nos faz prosseguir. Mesmo que o homem do pecado, como diz o apóstolo Paulo nesse capítulo 2, tente nos derrubar, nos destruir. E aí nós podemos, de maneira figurada, dizer que esse homem do pecado pode ser representado por essa pandemia, ou pela crise econômica, a recessão, ou diria até um quadro de depressão econômica que se afigura pela frente. Mas nada disso é maior, nada disso é mais poderoso do que o poder de Deus, do que a graça de Deus, do que a vitória que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, vitória que nos é garantida, vitória que nos é concedida pela fé em Cristo Jesus. A prova mais cabal, a prova mais significativa do amor de Deus por nós. Este Deus que nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo, e consola os nossos corações. E consolados, somos revestidos, renovados na esperança de fé, de que há um mundo melhor, há uma vida melhor, a vida eterna com Deus, com Jesus, na glória celestial, aonde nada disso, diz o texto de Apocalipse, tem sentido desses sofrimentos humanos, e nada disso nos afeta, nos abalará. Mas para isso devemos prosseguir, recobrando o nosso ânimo, orando ao Senhor e pedindo: Deus, me revista de graça e me renova outra vez a alegria da tua salvação, a alegria de prosseguir de fé em fé, não olhando as circunstâncias, mas por aquilo que creio que nos é garantido, em vitória conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor, me dá forças, me reveste de poder, para que eu possa prosseguir. O poder que foi prometido pelo próprio Jesus Cristo, quando do derramamento do Espírito Santo, e cada um de nós, salvos em Cristo Jesus, temos este Espírito, somos templos deste Espírito, e cheios deste Espírito, somos revestidos de vigor, de força, de poder para prosseguir, apesar das dificuldades, das crises, das circunstâncias negativas deste tempo difícil, tempo de pandemia, de coronavírus, que tem nos abatido. Queridos, em nome de Jesus, creia nisso, receba esta palavra para a sua vida, pois eu creio, é palavra de Deus para nós, para nos abençoar, para nos incentivar a prosseguir. E coloque agora diante de Deus tudo aquilo que incomoda o teu coração, tudo aquilo que te gera, que te traz ansiedade, preocupação, e diga a Deus: em nome de Jesus, eu preciso deste cuidado do Senhor agora. Vem fazer milagres na minha vida, vem fazer milagres na minha família, vem derramar a tua provisão na nossa casa, guarda aqueles que têm que trabalhar e que podem ser acometidos dessa enfermidade, livra aqueles que são do grupo de risco, que têm doenças, comorbidades, de que não sejam alcançados por essa mazela. Deus, em nome de Jesus, faz milagres na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Eu oro com você, pedindo ao Senhor Deus do céu, em nome de Jesus, que Ele nos dê este consolo do seu Espírito e renove em nós a alegria de servi-lo, a alegria de continuar crendo, confiando, de viver pela fé, e não porque as coisas parecem que estão bem ao nosso redor.
e que Ele mesmo nos dê dos seus milagres para nossa casa, nossa vida, nossa família, nos dê a provisão, nos dê o livramento desse mal em nome de Jesus, e nos dê também, para o louvor da sua glória, a certeza da vitória, porque esses tempos difíceis, eu creio em nome de Jesus, hão de passar, e nós, como diz a palavra, vamos chegar ao final, mais do que vencedores, em Cristo Jesus, pelo Deus que nos ama e demonstra dessa forma na cruz do Calvário. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que nos assiste agora, porque eu creio no teu poder e na tua palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém.